Fala, povo! Lipídios! Biologia é a aula de hoje. Comigo, professora Simone Santana. Lipídios também são fontes de energia, como os carboidratos, né? Mas tem que ser alimentado de forma moderada. Cuidado no exagero. Porque os lipídios também são conhecidos como as gorduras. Não podem ser acumuladas. Lipídios. Tem alguém aqui que quer perder peso? Eu já ganhei uns pezinhos. Caramba, eu ganhei 1 quilo da semana passada para essa. Quando eu voltar, vou estar assim, ó. Por quê? Porque a gente está se alimentando, a gente está tendo reserva de energia e a gente não está gastando. Fica em casa sentado, assistindo televisão, fazendo videoaula, assistindo videoaula. Então a gente não está gastando energia corporal, né? Só mental. Mental a gente não tem mais para onde mandar, de tanta energia que a gente está gastando. Beleza? Então hoje nós vamos falar em lipídios. Primeira coisa, professora, lipídios. Ó, nós vimos que as substâncias, elas se dividem em duas. Substâncias inorgânicas, que nós já vimos, que é a água e os sais minerais, e as substâncias orgânicas. As substâncias orgânicas, nós já vimos os carboidratos, que são importantes, fonte de energia para o nosso corpo. E que se a gente comer demais dessa fonte, a gente pode acumular. E os lipídios também. O lipídio é uma substância apolar. E as substâncias apolares, elas não se dissolvem a água. Então é muito complicado. Pensa, o tanto de gordura que você coloca no seu corpo, se essa gordura não é dissolvida. E outra, gordura, ela não é. A gordura não, os lipídios. Os lipídios, eles não são metabolizados, quebrados em moléculas, igual a carboidrato, igual a açúcar, né? Que se quebra em moléculas. A galactose vira lactose. Então, isso não acontece com os lipídios. Os lipídios, eles são emulsificados. Pelo amor de Deus, que palavra é essa? Desdobrados em pequenas gotas, né? Em gotículas. Então, assim, ela só vai ser desdobrada, mas não quebrada. Qual é a importância do lipídio? Então, a importância é essa, né? Eles fazem parte, principalmente, da nossa membrana celular, né? Os lipídios também, eles são uma fonte de energia. Lembrando que a principal fonte de energia para nós é o carboidrato. É como se fosse o seguinte, os lipídios, eles são uma fonte importantíssima, só que como eles não se dissolvem facilmente, eles ocupam menos espaço. É como se fosse o seguinte, 1 grama de lipídio equivale a 2 de carboidratos. Ah, então por que eu não como lipídio ao invés de carboidratos? Justamente por isso, porque é difícil dele se desmanchar, dele se dissolver, dele se transformar. Já os carboidratos, não. Então é mais fácil chegar como nutriente à nossa célula, né? Por isso que a pessoa que se alimenta de muitos lipídios, o que acontece? Ela acumula fonte de energia, em forma de gordura principalmente, né? E não gasta e vai ficando gordinha aí, beleza? Então, ó, quanto mais vocês trabalharem o corpo de vocês, né? Mais energia vocês vão ter e menos gordura acumulada. Glicerídeos. Glicerídeos não são glicídios. Glicídios são açúcares. Glicerídeos são gorduras, beleza? Os glicerídeos, eles são transformados em triglicerídeos, que é uma forma maior de gordura. Ou seja, eu preciso de 3 ácidos graxos mais um álcool para formar um triglicerídeo. Calma, calma, calma. Certo? Para que servem os triglicerídeos? Na verdade, eles vão servir como fonte de energia para as plantas e para os animais. Certo? Só que eles vêm em forma de quê? A gente já falou que ele é energia, mas em forma de quê? Aí nós vamos voltar aqui, ó, gorduras e óleos. Qual é a diferença? A diferença, ó, observe aqui no slide. A gordura, na temperatura ambiente, ela está em estado sólido. Então, você tem lá a gordura da carne de porco, você compra um contrafilé, você vai ver lá a gordura. Aquilo ali é em estado sólido. A banha, né? Não é pastoso, mas está mais para, né? E os óleos vão estar em estado líquido. Mas o que diferencia uma gordura de um óleo estar em estado sólido e líquido? Em que isso diferencia no nosso corpo? Aí você vai vir aqui, ó. Isso aqui são os ácidos graxos. Ácidos graxos são as gorduras, né? Que compõem mais um glicerol. Se você observar aqui, ó, todo o ácido graxo, olha na tela aí que isso é química. Essa matéria é bioquímica, então a gente sempre está falando da parte biológica, mas tem a ver com a química. E olha só, um ácido graxo, ele é composto por uma carboxila aqui, ó, que é um C, um O com dupla aqui, né, e um OH.
Só que existe dois tipos de gorduras, tá? A gordura é aquela do estado sólido. A gordura é o que faz mal. A gordura é o que se acumula o colesterol e pode entupir os vasos sanguíneos. Por quê? Só que existe dois tipos de gordura, a saturada e a insaturada. Olha ali na tela, ó. A saturada, ela tem uma forma linear, certo? Então, ela é aquela gordura que vai estar sempre em forma sólida, certo? E ela vai fazer mal por quê? Porque nesse formato, ela é mais fácil dela se acumular nos vasos sanguíneos e entupir os vasos sanguíneos, né? Principalmente quando ela estiver em forma de colesterol. Ela pode transformar em uma arteriosclerose, que é uma doença justamente que entope os vasos sanguíneos através do colesterol. A gente vai falar sobre ele daqui a pouco, certo? E existe ainda a gordura insaturada. Essa gordura insaturada, ela é melhor para o nosso corpo. Por quê? Porque ela, na verdade, ela tem vários compostos aqui de carbonos, né? E isso faz com que ela tenha, tipo assim, vamos supor, uma perninha. Essa perninha, ela pode ter várias perninhas, e isso vai fazer com que ela seja mais maleável. Ela não fica aquela estrutura o tempo todo assim, né? Ela pode ser mais maleável, até se transformar em líquido também, certo? E a gente vai encontrar, nós vamos encontrar a gordura insaturada em forma, por exemplo, de um óleo, né? Já que ela é insaturada, dos óleos vegetais. Os óleos vegetais, por exemplo, o azeite. O azeite é rico em gordura, em, em ácido graxo insaturado. Eu estou com a gordura na boca aqui, né? Bom, e ainda existe uma coisa chamada gordura trans. Imagina o que vocês estão imaginando aí. O que seria gordura trans? Trans, existe a transformação, não é? Então vamos pensar nesse sentido de transformação. É mais ou menos isso, porque o que acontece? Eles pegam um óleo vegetal, a gordura não sai da minha boca. Eles pegam óleo vegetal, né? E eles, através desse óleo vegetal, eles passam por várias transformações para que ele dure mais tempo. E com algumas coisas, compostos químicos que eles colocam ali dentro. E essa gordura, ela fica em estado sólido. Um exemplo é a margarina, né? A margarina, ela não é boa para ninguém. Porque ela é uma gordura trans, ela é uma gordura transformada. Aqui que é o fosfolipídio. O fosfolipídio é esse bonitinho aqui, olha que bonitinho, a cabecinha com a perninha reta e uma perninha dobrada. É exatamente isso. Essa cabecinha aqui, que a gente viu naquela bolinha vermelha, essa cabecinha, ela é polar, ela se liga à água. Então, ela vai ficar na parte externa, aqui, ó, da membrana, ela vai fazer a parte externa, tanto da membrana para fora, como também a parte externa da membrana para dentro. Certo? E isso faz com que a membrana ela consiga selecionar quem entra e quem sai, por onde sai, se vai gastar energia, se não vai gastar energia, se vai facilitar, se não vai facilitar. É tanto que vocês vão ver que o colesterol ele fica preso na membrana, porque ele adere ali na parte interna do fosfolipídio, tá bom? Mas a gente vai estudar a membrana mais lá na frente, é só para vocês terem uma ideia do que é um fosfolipídio. Beleza? Bom, aí nós temos aqui, ó, as ceras. Na origem animal, nós temos o exemplo aí da abelha, né? Que transforma em mel. E na origem vegetal, não sei se vocês já observaram, ela é importantíssima. Nos animais também, nos vegetais, ela tem uma função importantíssima, que é a função de hipermeabilidade. Hipermeabilidade. O que é isso, professora? Poxa, se eu quero que essa mesa, que ela aguente mais tempo tomando sol ou sendo molhada, o que eu faço? Eu passo um verniz, né? Eu passo um verniz sobre ela. Então, a mesma coisa acontece com as folhas e com algumas aves. As folhas, não sei se vocês já observaram, tem folhas, você vai ver um brilho até excedente na folha. Aquele brilho é o seguinte, a água da chuva, a água que você aguou a planta ali, se não tivesse essa proteção, essa impermeabilidade ali da folha, através dessa cera, do cerídeo, o que ia acontecer? Ela ia receber água demais e não ia suportar. Os carotenoides, aqui, ó, carotenoides. Os carotenoides, o que acontece? Eles têm uma pigmentação que dá uma coloração ao alimento alaranjado.
Mas o tomate também tem carotenoide. Mas você vai achar os carotenoides, principalmente onde tem aí, ó, as imagens, ó, o mamão, esses alimentos alaranjados. Eles são ricos em beta-caroteno. E isso, por quê? Porque os carotenoides, eles são ricos em transformar essa pigmentação em vitamina A. Então, ele vai nos dar bastante vitamina A, que é importantíssimo. À medida que você vai envelhecendo, né, você vai tendo baixa visão. Então, quem tem baixa visão, é importante que tenha mais alimentos ricos em carotenoides. Beleza? Para melhorar a quantidade de vitamina A. E, por fim, para todos vocês, vamos falar um pouquinho sobre esteroides. Cara, o esteroide, ele está ligado principalmente à questão hormonal, certo? E também em relação ao colesterol. Poxa, todo mundo, quando fala em colesterol, você fala assim, poxa, colesterol é muito ruim, é ruim para o coração, é ruim por quê? Igual eu acabei de falar. Porque ele através da gordura saturada, ele fica preso ali nos vasos sanguíneos e impede que o sangue flua. Né? Mas existem dois tipos de colesterol. Existe o colesterol HDL e o colesterol LDL. Poxa, como é que eu vou gravar isso? Lembra-se que o H é de herói, o L é de ladrão. Então, o herói é melhor do que o ladrão. Beleza? Então, esse HDL, ele é o hormônio, o colesterol bom. Ele é aquele que você pega através dos óleos, por exemplo, do azeite, né? Você botar, quem tem problema de colesterol, pode colocar azeite na salada, azeite na comida, fazer a carne com azeite, ao invés de usar óleo, né? Outro tipo de gordura, manteiga não, margarina, certo? Que o HDL, ele vai fazer com que o LDL, que é o ladrão, que rouba nosso coração, prega no nosso coração, vai fazer com que esse LDL ele deslize mais facilmente, já que ele não é transformado, não é metabolizado. Ele vai emulsificar. É como se estivesse lavando. Você pega uma frigideira cheia de óleo, você joga só água e passa a mão ali, além de sujar a sua mão de óleo, você não vai tirar o óleo da frigideira. Vai acumular tanto na frigideira como na sua mão. A água não tira o óleo, porque ela não tem esse poder, né? Então, o que, é que você vai fazer? O detergente, ele se liga e retira ali. Então, vai funcionar no nosso corpo, o HDL vai funcionar como se fosse um emulsificante, tirando essa gordura que está presa ali. Beleza? Então, depois vocês procuram na internet, quem tem problema de colesterol, ou seu pai ou sua mãe, quais são os alimentos, de onde eu posso retirar o HDL, que é o herói, para diminuir o meu colesterol. E os esteroides? Isso são esteroides, tá? O colesterol é um tipo de esteroide. Mas e o anabolizante? Caramba, o anabolizante. O esteroide, ele também é importante para os hormônios sexuais, principalmente. Testosterona, estrógeno, progesterona. Estrógeno e progesterona, quando a gente for falar sobre reprodução, aí vocês vão entender que é o hormônio feminino, sexual feminino. Os seus pelos, essa sua formação, o seu corpo, o seu seio, tudo isso, né? A forma do seu corpo vai desenvolvendo aí na puberdade graças ao hormônio do estrógeno. Você menstruou, ele já começa a atuar e você começa a ficar, deixa de ser menininha e passa a ser uma mocinha. Beleza? E os meninos é o testosterona. Né? Quando a testosterona começa a ser produzido no seu corpo e é no seu saquinho, beleza? No seu testículo, o que vai acontecer? É aula de biologia, tá, gente? A aula de biologia é nessa aula que vocês vão tirar essa dúvida. Não em outra aula, é nessa aula. Então, o que acontece? No testículo é fabricado testosterona, incentivada ali nos seus testículos. Aí o que acontece? Se você usa anabolizante, o anabolizante, ele é rico em testosterona. A menina que não produz testosterona, quando aumenta, você tem um pouquinho. A gente tem um pouquinho de testosterona. Mas é um pouquinho. Por isso que nós somos diferentes dos meninos. Quando você começa igual as paniquetes lá, né? Começa a usar anabolizantes, se eu tivesse em pé ainda ia ser pior. Aí o que acontece? Começa a engrossar os pelos, começa a engrossar a voz e pode ter outros problemas seríssimos, principalmente na área reprodutora. Beleza? E os meninos, você já fabrica a sua testosterona.
né? Quando você exagera nos anabolizantes, que é uma bomba de testosterona, o que vai acontecer? Olha o bonitão aí, ó. Olha no seu slide. O que vai acontecer? Aqui está seu testículo, né? Ele fabrica o testosterona. Mas como o seu corpo já está recebendo uma bomba de testosterona, ele vai parar de fabricar. Ele acha, o corpo acredita, gente, nosso corpo, sangue, tudo isso, nossa parte de defesa, tudo isso tem memória. É por isso que quem tem uma vez o vírus acaba que vai tendo memória para ir defendendo sempre. Tem tudo a ver aí com a nossa saúde, certo? Porque o corpo tem memória, internamente falando. Nosso sistema imunológico tem memória, graças a Deus. Aí o que acontece? Como ele acha que você já está fabricando, aí ele não fabrica. Ixi, professora, e agora? Aí o que acontece com o seu testículo? Aqui está seu testículo. Olha para mim aí. Esquece a tela. Olha para mim. Aqui está seu testículo. Aí o que acontece? Fabricando lá sua testosterona, seus espermatozoides. Quando você deixa de usar, ele vai diminuindo. Seu testículo vai diminuir. Vai ficar aleijado mesmo. Porque ele vai parar de fazer a função que ele deveria. Beleza? Então, cuidado no que vocês utilizam. Se não tem importância, se não tem necessidade, por que você vai usar? Beleza? Então, tudo que é exagero é prejudicial à saúde. Certo? Bom, e essa foi a aula de hoje. Valeu, até a próxima. Espero que tenham gostado da aula, lipídios. E na próxima aula teremos proteínas. Aguardem. Valeu, deixa o seu like aí e até a próxima.